Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. E o tema de hoje é interessantíssimo: demonologia. Pois é, um tema super pesado, mas estamos aí hoje com o Lorde A, do Círculo Strigoi. Ele é patriarca da subcultura vampírica. Bem, mas antes de falar com ele, vamos para um rápido intervalo? Estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. O assunto hoje é complicado, mas estamos aqui com uma sumidade que vai explicar sobre demonologia. Tudo bem, Lorde A? Tudo bom, Cris? Honra enorme estar contigo. Lorde A, o que é demonologia? Explica para o nosso internauta. Demonologia é o estudo das ordens, classificações, aparências, manifestações, expressões dos chamados demônios sob um enfoque católico, um enfoque crístico. É um estudo que vem há muito, muito tempo, não existe apenas no catolicismo, no protestantismo, em outras linhas cristãs, existe também entre os muçulmanos, entre os hindus e também eu tenho certeza que existe entre muitos outros povos. Essas manifestações vêm através de pulsões, de comportamentos, posturas e outras atitudes do comportamento humano. E nesse caso a gente tem até aí alguma das bases da psicologia moderna que foram estudadas. Mas basicamente demonologia é esse estudo organizado e complexo dos tipos de demônios. E não exatamente demonolatria ou a invocação de demônios, que aí nos remete diretamente à tradição grimórica, à magia salomônica e outros textos, práticas e conjuntos que surgiram através da Idade Média e da Renascença. Demônios, Lorde A, são anjos caídos? Como é que é essa história? É uma história extremamente complexa, Cris, porque você tem a questão dos anjos caídos, você tem a questão dos demônios. Porém, se a gente ficar no enfoque crístico e católico, nós vamos ter os anjos caídos, que seriam aqueles anjos que, pelas escrituras, teriam estado juntos a Lúcifer ou a Satã e se opuseram a adorarem o homem como uma representação de Deus na Terra e preferiram agir de forma mais independente. Esses seres, Lorde A, eles influenciam a humanidade de alguma forma? Sim, influenciam, como eu mesmo disse, a influência principal no enfoque católico, das linhas crísticas, vem através das pulsões emocionais, dos comportamentos, das atitudes, do espírito criativo e do espírito indomável. Você pode dar algum exemplo para o nosso internauta sobre esses comportamentos? Sobre a influência desses seres? Sim, claro. É engraçado, na verdade, é um pouco mais que engraçado, é uma coisa interessante, porque as influências acontecem naquilo que a gente chama do gênio emocional da pessoa. Uma pessoa, de repente, muito introspecta, explode num ataque se torna uma pessoa extremamente extrovertida, perde o controle do próprio gênio, do próprio jeito, da própria postura. Ou então se torna uma pessoa avessa a muitas regras, a muitos comportamentos e principalmente a questões pouco ortodoxas. A pessoa, de repente, se torna muito solta, muito presa. Porém, esse não é o cerne da questão, porque essa visão do demônio como algo negativo, entrópico, destruidor, é uma visão política, é uma visão criada durante os tempos do Concílio de Trento e muitos outros concílios católicos que aconteceram depois do século IV. Se a gente resgatar e voltar historicamente no tempo, o termo demônio vem da palavra grega daimon, que tinha correspondentes como a fíldia dos nórdicos, ou ainda correspondências entre os egípcios e muitos outros povos e muitos reinos
em muitas épocas. O daimon era uma espécie de distribuidor, sabedor, conhecedor, esperto, astuto. Era uma espécie de ser intermediário entre os humanos e os deuses. Ele se manifestava através do gênio emocional das pessoas. Correto. Ele era o genium loci, o espírito, o clima, a inspiração que determinados lugares, determinados pratos, comidas, determinadas bebidas, cheiros, fragrâncias, aromas, continham e mantinham em determinados lugares. Era um gênio inspirador, amoral e abundante, como eu bem disse. E aí a gente tem muitas possibilidades para eles. Correto. Se a gente vai para a mitologia grega, nós podemos ver os daimons como os habitantes da chamada Era do Ouro, uma era primerva que existiu mitologicamente, onde os humanos eram eternos, não havia morte, não havia dor, e todos viviam em abundância, em harmonia. E essa era regida por um titã chamado Saturno ou Cronos, muito antes dele ser deposto pelos filhos dele, Zeus, Poseidon e Hades. Correto. Essa seria a origem. Essas divindades permaneceram como divindades tutelares ou divindades totêmicas e continuaram por aqui, para aqueles que apreciam mitologia comparativa e antigas espiritualidades da Terra. Correto. Uma pergunta que não quer calar, Lorde A. Hoje há vários filmes sobre exorcismo, sobre demônios influenciando na vida dos seres humanos de uma forma extremamente negativa. É verdade que uma pessoa pode ser possuída, conforme afirma o filme Exorcista? O filme Exorcista é um exagero. É um exagero em todos os sentidos. Tanto na questão religiosa, que foi considerada uma abordagem extremamente imatura. É um exagero porque as possessões não chegam a ser cinematográficas como nos extremos que chegam aquele filme. É uma obra de ficção, é um grande filme de terror, talvez um dos grandes últimos marcos da indústria do terror e do horror norte-americana, mas as coisas não chegam àqueles extremos. De que forma, Lorde A, esses seres influenciam na vida e no cotidiano das pessoas? A influência principal, se a gente deixar um pouco de lado a visão crística, a visão católica, a influência principal é que todo tempo, a todo instante, somos movidos por pulsões emocionais, por comportamentos, por sede, por desejo, por ânsia e muitas outras possibilidades de pulsões que a gente poderia pensar. Muitas vezes precisamos bagunçar as coisas para arrumar. E muitas vezes ainda precisamos gritar, expressar com muita intensidade nossos sentimentos, nossas verdades, nossas virtudes, para conseguirmos ouvir o eco dessas expressões e endireitarmos nossa vida. Tudo isso seria considerado uma questão demônica, ou principalmente daimônica, se pensarmos nos termos gregos que eu expliquei anteriormente, como o gênio inspirador, e que lida com a moralidade e com a abundância, a questão do distribuidor, do sabedor, do conhecer. A questão de o que torna os daimons bons e maus não é uma questão moral datada, porque a moral e o datado é constituído em cada época pelo comportamento corrente. E sim, é uma questão que prossegue simplesmente desde que o mundo é mundo. Somos movidos por essas inspirações. Podemos citar Sócrates, podemos citar Platão, que escutavam os seus daimons e tinham grandes conversas com eles e assim construíram os primórdios da filosofia que a gente tem hoje. É verdade. Temos muita coisa interessante. Uma, Cris, que é a mais legal de todas, é que por volta do século IV, quando estavam fazendo a tradução da Vulgata da Bíblia, havia uma palavra hebraica que dizia Malak. E eles não sabiam exatamente, os tradutores gregos, como trazer essa palavra na tradução para o latim. Eles tinham duas opções. Malak só podia ser traduzido como daimon, que era todo esse gênio emocional, esse gênio local que a gente falou anteriormente. Ou ainda, só que era um problema político, essa expressão daimon, porque ia contra o discurso e a política da religião cristã que estava sendo estabelecido e montado naquele instante. Então eles preferiram usar uma palavra mais neutra, que era a palavra que eles usavam para o funcionário do correio da época, o mensageiro, o cara que andava a cavalo, que era ângelos ou anjo. Correto.
Daí então criou-se essa dicotomia entre os anjos e os demônios, quando na realidade estavam falando da mesma coisa, sob uma visão de mitologia comparativa e uma visão pautada em mitologia grega, que é um pouco diferenciada da visão utilizada na demonologia, que é basicamente cristã. O que você diria para o nosso internauta para conseguir entrar numa frequência de não estabelecer contato com seres negativos ou anjos positivos? O que esse internauta deveria fazer? Ele deveria ser sincero com ele mesmo, entender as limitações da própria visão, entender todos aqueles sapos que ele engoliu ao longo da vida, que são apenas a própria escuridão ordinária dele. Ele não precisa de demônios para isso. Isso já são coisas que a pessoa traz dentro de si e deveria trabalhar, deveria fazer uma terapia, deveria meditar, refletir mais, criar, principalmente criar obras de arte e entender as coisas culturalmente e ampliar os limites da própria percepção. É isso aí, gente. Porque aqui no Enigmas, espiritualidade é cultura. E cultura aqui espiritualiza. Fique agora com Kátia de Gaia. E voltamos, mas antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segue Imagem. A Segue Imagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado, de TV e interfonia. Acesse o site da Segue Imagem para que você conheça agora todas as linhas de produto. www.segueimagem.com.br. E voltamos aqui com este tema interessantíssimo com Lorde A. Tudo bem, Lorde? Tudo um prazer ótimo. Recebê-lo novamente. Uma honra estar aqui com vocês, Kátia. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu adoro, sobre anjos. E você estava falando com a Cris sobre anjos caídos. Você tem um pouco mais para falar sobre atualidade? Quem são esses anjos caídos? Claro, perfeitamente. Os anjos caídos, como eu vim explicando, seriam, tecnicamente, na mitologia cristã, seriam os anjos que se opuseram a Deus e caíram junto com Lúcifer ou com Satã do céu e passaram a reinar no inferno e se tornaram os opositores. Isso ao menos dentro de uma visão crística, de uma visão católica. Se a gente pensar com o conteúdo que a gente tem hoje em dia, todo o desenvolvimento da tradição ocidental, o que a gente chama de caído, uma visão que eu peço até para o internauta, uma amplitude de compreensão para as palavras que eu vou dizer, que não são exatamente simples, mas podemos tomar os anjos caídos como os espíritos e as inspirações que atuam aqui, na nossa esfera, aqui na Terra, dentro de todos aqueles temas que perturbam, fascinam, glamorizam e detonam a nossa vida, como a questão do dinheiro, a questão da sexualidade, a questão do trabalho e todas as outras casas que a gente pode até mesmo pensar quando a gente faz uma disposição de cartas de tarô. Sim. São os espíritos e as influências que lidam diretamente com a corporeidade, com o fator humano, com a energia telúrica. Porém, se a gente vai entrar numa visão dicotômica de bem contra mal, isso vai ser improdutivo. Por quê? Existe uma heresia, eu acho que da Idade Média, a heresia Bogomila, que atuou no continente europeu, mais especificamente no leste europeu, que eles foram perseguidos pela Igreja Católica, acusados de demonologia, de demonolatria e muitas outras práticas, Sim. porque eles viam a terra, a carne e a matéria como a sombra bem amada do Criador, o espelho celeste onde o humano e os animais e as outras criaturas que habitam esse planeta podiam se reconhecer como uma parte do todo, uma parte do sagrado. Então, não há profano e sagrado. Tudo é uma coisa só, tudo faz parte do plano divino, inclusive a carne. Porém, a questão da carne e da matéria lida diretamente com problemas da ordem política, da ordem financeira, com o domínio de algumas elites sobre muitas pessoas. Sim. Vai esbarrar em toda essa questão. Então, aí é importante você demonizar, perseguir, tornar perigoso o espírito criativo, aquilo que traz a liberdade, aquilo que desperta a acusação.
aquilo que desperta a sede de mudança e o inconformismo e a vontade de ir contra a apatia, que também é uma característica positiva daquilo que a gente atribui ao daimônico, Sim. numa visão de espiritualidade grega. E tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem tendência, né? Mostramos uma tendência a não questionar e sim condenar. Sim. E aí vem minha pergunta. Todos falam que Exu é demônio. O que você, dentro das suas pesquisas, diz sobre isso? O Exu é um intermediário responsável pelo sucesso na esfera terrestre, na esfera das coisas que acontecem aqui na matéria e principalmente, segundo os mitos e os ritos africanos que eu pude apreciar, não é uma área do meu domínio, mas pelo que eu pude apreciar, ele é um grande intermediário e não há comunicação com os orixás sem a intervenção e sem a ação do Exu fazendo esse papel em conectar o mundano e o sagrado. Perfeito. Bem, na bruxaria, nós sabemos que hoje ela tem várias ramificações. Vamos falar da coisa mais antiga, os grimórios. Porque algumas bruxas, ou dentro desses segmentos, seguiam isto, não é? Sim, sim. Me diga, explica um pouquinho pra gente sobre os grimórios, porque isso aí se perdeu, né? Se perdeu e se achou. Com o surgimento da internet, a gente teve acesso ao Grimório de Armadel, espero ter falado certo, o Grimório Dracon Rouget, publicações originais do Malôs Maleficarum, que não era um Grimório, o Grimório de um outro Papa, que me escapou o nome agora também. Tivemos acesso a muita coisa, aos manuscritos Loene, ao Lemegeton, que vai levar a gente a falar da Goetia, Sim. E muitos outros temas. O Grimório, ou a tradição grimórica, basicamente é pautada na magia salomônica e surge entre a Idade Média e a Renascença. Sendo muito desenvolvida na Renascença, não falavam só sobre demônios. O que vai acontecer ali é que nós temos autores, conjuntos, assim, eram muitas pessoas escrevendo sobre um determinado nome, escrevendo sobre um determinado tema e juntando um recorte de muitos costumes folclóricos que, em parte, foram releituras e reinterpretações do paganismo, e como eles estavam ali na Idade Média, no começo da Renascença, eles não podiam ir contra a Igreja Católica. Então, ao invés de falar dos antigos deuses, eles preferiram transformar esses antigos deuses e deusas simplesmente nos demônios, nos opositores, nos acusadores da nova doutrina e do novo governo que comandava a Europa, que era a Igreja Católica e os reis católicos. Sim. Bem, você falou da Goetia. Fala um pouco pra gente o que é. Uhum. A Goetia é uma prática, vem do Lemegeton, que integra essa tradição grimórica. É uma arte de invocação e evocação de 72 espíritos, muitas vezes chamado de 72 demônios, para as mais variadas causas possíveis e imagináveis, da sexualidade ao aprendizado de engenharia, por exemplo. Sim. Você tem um demônio responsável por cada coisa. E você tem uma hierarquia ali entre duques, condes, reis, presidentes, demônios menores. Você tem uma hierarquia completa, um universo de conhecimento que fala muito do pensar pré-moderno, fala muito da visão, da cosmovisão dos humanos a respeito da totalidade. Eles viam com os grimórios algumas vezes, uma forma de demonolatria, de invocar, reconhecer e assumir o controle daquelas formas, daquelas inspirações que eles traziam para si, alguns para finalidades estruturantes e outros para finalidades desestruturantes. É uma ferramenta ambígua, aqueles que são mais aptos terão melhores resultados. É uma tecnologia, assim como uma enxada, como uma arma de fogo, como uma caneta, como um computador. Cada um usa na medida, no merecimento, na intensidade, no tamanho de espírito e no valor pessoal, para fazer ou tentar fazer aquilo que lhe é mais caro, mais pertinente. Bem, o incrível é que hoje os jovens se interessam demais por esses temas. O que você tem a dizer para eles para autoconhecer? O autoconhecimento te leva a estudos. Passa uma mensagem para eles, porque realmente hoje a gente precisa alertá-los, né? Porque tem muita literatura disponível.
mas... Sim, tem. Literatura, internet, fontes informativas existem demasiadamente. Tanto para a parte estruturante quanto para a parte desestruturante. As pessoas tendem a se ligar naquilo que lhe fala mais alto. E aquilo que fala mais alto ao coração é uma decisão emotiva, afetiva, e eu acho que é da responsabilidade pessoal de cada um. Eu não gosto de pensar que o demônio me obrigou a fazer tal coisa. Quando as pessoas têm tantos problemas psicológicos, têm tantos sapos que engoliram na garganta da vida delas. Verdade. Acham que tudo, principalmente nesses últimos 20 anos, acham que tudo, a resposta é partir para a violência, partir para a ignorância. Só conseguem argumentar dizendo que é inveja, que estão só sendo alvos de inveja, ou que estão sempre sendo perseguidos por serem uma minoria de qualquer tipo. Não, eu acho que isso é uma coisa que, na cosmovisão vampírica, nós dizemos que pertence à escuridão ordinária de cada um. E não à noite, a escuridão como um longo e aveludado manto negro que recobre todos os opostos e permite que a gente transite em todos os mundos, em todas as áreas de conhecimento, em tudo aquilo que é eficaz. Claro, temos que levar em conta que o mal é sempre o cara estiloso que mora na porta ao lado. O bem e o mal depende do observador, né? E principalmente das explicações que as pessoas querem dar para aquilo que frustra. Sim. Se Deus ou os deuses são responsáveis por aquilo que vem para você exatamente do jeito que você quer, como você vai interagir, você vai pensar com um Deus ou uma deusa que de repente te frustra de alguma forma, não te dá aquela coisa? Se você é tão especial, você merecia aquela coisa e você não ganha aquela coisa. Então é uma obra de quem? O ser humano, já há muito tempo, desenvolve um hábito péssimo, né, Kátia? É tudo culpa do outro. Perfeito. O mal está no outro. Então, quem me sabotou? O que a literatura vai me falar? O que a sabedoria popular vai me dizer quando alguma coisa der errado para mim? Ah, claro, foi um demônio. Me fizeram uma macumba, me fizeram um mal olhado. Não estou questionando o funcionamento objetivo ou subjetivo de práticas religiosas dos mais variados tipos, e pode ser a maldição europeia e de qualquer tipo. Eu só citei a palavra por um termo genérico. Sim. Então, assim, todo mundo quer culpar o outro. Se a culpa não está em outro ser humano, a culpa está no espiritual. E a gente tem, a sabedoria popular culpa demônios por aquilo que dá errado. Porém, o tempo todo somos movidos por nossas ânsias, por nossas sedes, por nossas pulsões emocionais, por nossa sede de verdade, por nossa sede de sermos completos, de sermos felizes, e também pelas frustrações quando encontramos nossas próprias limitações. Então vamos lidar com nossos demônios, não é? Sim, com os demônios interiores. Claro. Com a escuridão ordinária. E assim, quem sabe, olhando para dentro, como já dizia o Carl Jung, a gente não começa a encontrar a luz e se abra para um mundo muito mais rico, muito mais transformador e muito mais completo. Perfeito. Lorde, eu preciso dos seus contatos. Por favor, passe para a gente seu site, o seu programa. Opa. Bom, toda quarta-feira eu tenho um programa de web radio chamado Vox Vampírica, que vai ao ar no site voxvampirica.com. É transmitido pela web radio Acidic Infection, na internet também no meta-universo do Second Life. Ele vai ao ar desde 2010 como um programa semanal e já está disponível como podcasts ainda desde 2007. É um dos programas dedicados à produção cultural vampírica, mitologia comparativa e todos os temas que de alguma forma provocam, instigam e despertam a curiosidade de todos. Então é só acessar voxvampirica.com todas as quartas-feiras, das 21 horas até a meia-noite. Perfeito. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Enigmas, mas infelizmente nosso tempo acabou. E fica aqui o Lorde A com uma mensagem para você. Em todas as lendas, em todos os mitos, os daimons e os demônios caíram na esfera da terra porque se apaixonaram pelas filhas dos homens, pelas mulheres.
e assim nasceram aqui através da luz do fogo, trazendo todas as artes, ciências, sabedorias e conhecimentos para a Terra, para todos os seus descendentes. Até o próximo programa, novos entrevistados e novos temas. Obrigado, Lorde A. Gratidão. Gratidão, Cris. Gratidão, Kátia. Gratidão.